Nós não podemos deixar nunca de dizer das mentiras que se criam. O mundo cria mentiras e digo, olha, o diabo, ele cria mentiras e vai passando aquilo como sendo verdade. E como todo mundo começa a fazer, aquilo passa a ser uma verdade. Então, se você chega e fala, mas é de uma estupidez, que os sábios desse mundo, eles insistem em dizer que é desse jeito. Por exemplo, eles dizem que não houve a criação, eles dizem que o mundo nasceu como, Lucas? Hã? Mas olha, eles creem, eles disseminam, isso na escola está sendo ensinado, de que a coisa veio de uma explosão, de que as coisas aconteceram, foram acontecendo, batendo um no outro, e tal, coisa e tal, e pronto, e nós chegamos, estamos onde... Gente, isso é uma mentira. E eu quero te dizer que os sábios estão pregando uma grande burrice. Aí você, claro que eles não creem na palavra, a palavra diz assim, que tudo aquilo que é visível não foi feito das coisas visíveis. O que existe hoje foram feitos pelo invisível. Quem fez todas as coisas foi o Senhor. Eles dizem, por exemplo, que o mundo tem milhões de anos. A palavra mostra que a história do homem é de 6.000 anos. É ontem. É ali para trás. Mas se você fala isso para lá, aí eles vão dizer assim, você é um indouto, você é um ignorante, você é um cretino, você não sabe nada, eu sou, e tal e coisa e tal. E aí todo mundo, pelo poder de persuasão, todo mundo diz, ele tem razão. Ele tem razão. Gente querida, essencial, não podemos deixar de dizer isso para você. Que quem fez todas as coisas, segundo a palavra de Deus, foi o Senhor Jesus. E aí alguém disse, mas espera, ele veio há 2.000 anos atrás? Não, isso é um erro doutrinário. Jesus existe desde a eternidade. Ele se manifestou nesse mundo há 2.000 anos atrás. Mas foi ele, diz a palavra em João e outros tantos textos hebreus também, diz que foi ele, foi o Senhor Jesus que fez todas as coisas. Não obstante ter feito tudo, ele veio, também é uma coisa inexplicável, ele veio e morreu por nós. Ele fez tudo, e aí o homem, por conta do pecado, ficou separado de Deus, e ele não encerrou a sua atividade, ele veio e resolveu a questão da justiça de Deus, um santo morrendo por um injusto. O que precisa, você não pode declinar isto da sua cabeça. O mundo, a história do homem, esse negócio, Homo sapiens. Tem outro que inventaram semana passada, que eu falei também, tem um homo não sei o quê. E que dizem que o homem é de 50, 60 milhões. Não é verdade. A história do homem é de 6.000 anos para cá. Somente isso. Ah, não, mas isso é burro, porque o carbono 14, é carbono 14? Carbono 14? É carbono 14. Não, o carbono 14 diz isso. Diz, cara, por favor. É você acreditar no erro, na mentira. Isto não é verdade. O mundo existe, foi o Senhor que fez. Ah, mas a história de Adão e Eva é uma história muito infantil. Creia ou não, não muda. É assim mesmo, todos nós. O primeiro homem foi Adão e todos nós descendemos desta linha. É assim, 6.000 anos e chega. Ah, não é. Por favor, o problema é teu, você crê no que você quiser, mas a verdade é esta. Aí inventa-se também de que aqueles que são menos céticos, eles creem de algumas alternativas, e essas alternativas elas colocam para que o homem venha a se acertar com Deus. Não podemos deixar de falar, isso politicamente é incorreto, as pessoas não gostam de ouvir isso, e fala assim, todo mundo fala, elas não falem assim, meu Deus, você vai expulsar as pessoas. Não é assim que você fala, Lucas? Deixa eu te falar, presta atenção. A única maneira que tem, só para saber, a única maneira do homem ter saúde, sentido até físico, de alma, de mente e espiritualmente, a única maneira é por Jesus, não há outro meio. Não há outro caminho.
Preste atenção, preste atenção. O único meio de um homem chegar a Deus é por Jesus. Não, dizem aí, me perdoe, eu sei que vocês... Lucas, me perdoe, Lucas, eu tenho que falar. Eu vou falar. Não, eu vou falar. Eu vou falar e depois você arda aí, cara. Dizem, por exemplo, a respeito de voltar muitas vezes para cá. Aí eu vou, fico lá um pouco, volto melhor um pouquinho, vivo mais um pouco, volto. Não é verdade, caramba, não é verdade. Ao homem, diz Hebreus, é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que você tem uma bala só, que você vai definir a eternidade nessa vida agora. Ou você se adapta, se você se conforma àquilo que Deus tem, e você resolve a sua vida, ou você está apartado de Deus. Ah, não, mas eu sou malandro. Ô, Lucas, você viu como tem malandro? Eles acham que vive uma vida dissoluta, faço tudo que eu quero, e depois, na hora, eu dou um jeito com Deus. Aí, afinal de contas, Deus é velho. Deus é igual o Papai Noel. Velhinho, cabelo branco, aquele é pisciné? Pisciné? Não é pisciné? Aquele negócio que você põe nos olhos, assim, aquele zoinho assim. Ele é muito velhinho. Deixa eu falar para você, caramba! Deixa eu falar para você. Escute o que eu estou te dizendo. Um julgamento só. E se você não se arrumou na sua vida, aceitando, entregando-se, tendo comunhão com o Senhor, você não tem parte com Ele. E se você não tem parte com Ele, no dia que você morrer, você está sozinho. Simples assim. Não gosto, todo mundo não gosta do que eu falo de morte. As pessoas não gostam que eu fale de morte, mas é verdade. É o grande problema que você tem. Todos não gostam de ver isso também, Lucas. Todos quantos estão aqui vão passar pelo Instituto Médico Legal. Instituto Médico Legal é só morte violenta, né? Hã? Todos nós que estamos aqui, eu acho que todo mundo vai fazer autópsia. Todos nós que estamos aqui, nós vamos estar deitados em cima de uma mesa de concreto e com lençol em cima de nós. É ruim para você ouvir isso? Ai, meu Deus. Você tem que cair na real. Se você quer enfrentar tudo isso sozinho, fique do jeito que você está. Tá bom. Diga assim, tá bom para você do jeito que você está vivendo? O malandrão fala, tá louco de bom, meu. Corinthians aí, meu. Tá bom? Não, deixa eu te falar. Tá bom para você a vida que você está levando? Pensa lá. Ah, não, eu estou satisfeito. Cara, vida miserável. Aquele que não conhece a Deus não tem paz. Diz a palavra de Deus que a alegria é fruto do Espírito. Isso eu posso dizer que quem não conhece o Senhor não tem alegria. Tem momentos alegres. E quero lembrar uma coisa para você, momentos alegres se acabam. Por favor, você está numa festa, muito legal, muito gostoso, mas saber que ela está acabando, dá uma frustração no indivíduo. Deixa eu dizer para você mais uma vez, preste atenção. Paz, conforto interior, alegria, essas coisas que só Deus é que pode me dar. Abra Gálatas. Eu ia para outro texto, mas vamos para o agora, esse aqui. Gálatas, capítulo 5, diz assim, a vida pelo Espírito, 5:16 em diante. Digo, porém, a todo mundo achou? Presta atenção, Daniel. Daniel, está dormindo, Daniel de olho aberto. Não.
Digo, porém, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Falo de novo. Gálatas 5, 16 em diante. Pronto. Digo, porém, andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, que é contrário à carne, esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne, presta atenção, são conhecidas e são elas quais? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aquele que não herda o reino de Deus, herda o quê? O que herda? Hein? Inferno. Ah, inferno é gostoso. Inferno é louco de bom. As pessoas pegam, fazem piada com o capeta, né? Dizem assim, já que estou no inferno, então vou abraçar o capeta. Tudo bem, tudo certinho. Legal, legal. Lá vai ser uma festa, uma orgia. Lá vai ser a festa da carne. Misericórdia. Deixa eu falar a você, eu não posso, eu estou proibido pelos irmãos de chamar vocês de burro, de idiota e de estúpido. Então não vou falar. Mas você é um insensato. Caramba, presta atenção. Olha, eu disse no começo da igreja, no começo do culto, que é manutenção e avanço. Para você que já tem o seu nome escrito no céu, fique esperto. Porque se você não se... Olha, todo dia o Espírito de Deus nos renova. Se você não se renovar no Senhor, você vai ficar cada vez mais velho. Falta de conhecimento da palavra de Deus leva o homem ao desânimo. Você que tem o nome escrito nos céus, por favor, você se ajeite e se arrume, porque, olha, assim como foi de graça chegar, no sentido de eu me entregar, também eu vou dizer para você o seguinte, eu sou desprezado também se não levar a sério. E aí, não é legal. Mas eu quero dizer para você o seguinte, olha só você, o problema é que eu não posso deixar de falar, nós não podemos deixar de falar. Eu estou dizendo aqui pela palavra de Deus que você vive uma vez só. Que você morrendo, você não volta e que você vai a julgamento. E se você não tiver feito uma aliança e entregue-se ao Senhor, você está fora disso. E se você está fora disso, você está condenado. Não, eu prefiro pensar que os atores da Globo são mais espertos do que você. Eu digo, você é uma opção. Mas só que você vai pagar um preço caro por isso. Você vai pagar um tributo caríssimo por isso. A sua história pode mudar, presta atenção. Há dois tempos de verbo que talvez mostre muito bem isso. Uma é esta frase, poderia ter sido diferente. E outra, poderá ser diferente. Quando alguém fala poderia ser diferente, é mais ou menos como a sentença já está dada e consumada e você está fora. Poderia. E eu vejo na palavra assim tantas pessoas que aconteceram em momentos que a palavra mostra. Por exemplo, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, o que foi que ele falou? Diga lá. Jerusalém, Jerusalém. Me acompanhe. Jerusalém, Jerusalém. Que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês com a galinha junto aos pintinhos? Você já viu uma galinha com pintinho? Cara, ela fica apacentando, ela fica rodeando em cima. Se você for pegar um pintinho, ela pula em cima de você. Lá em casa, numa época, eu tinha umas galinhas lá em casa que acabaram com ela. Tinha 9 galinhas. E a Mônica ganhou 2 coelhos, 2 lebres. Uma preta e uma branca. E não tinha galo, né? E se não tem galo, não nasce pintinho. Aí eu fui e comprei lá
na loja de ração, comprei. Foi quanto? Comprei 7 pintinhos. Um pintinho para cada filho. Ai, que belezinha. Comprei 7 pintinhos. Mas isso faz 2 anos atrás, 3 anos atrás. Comprei 7 pintinhos. E aí, uma das galinhas que eu tinha ganho do Gorinho, foi do Gorinho, ela ficou choca. E eu dei os 7 pintinhos lá, e ela adotou os meninos lá dela lá. Ela não era mãe, mas ela ficou apacentando os pintinhos lá, andando lá e tal, e coisa e tal. E tem aquele barulho que ela faz, né? Não sei como é que faz. Ela faz um barulho meio diferente lá. E eu acho que já é aviso para vocês, não chegue perto dos meus filhos, que você vai se entender comigo. E as lebrinhas lá da Mônica chegaram perto de um dos pintinhos. Eu vi. Cara, ela deu uma bicada eu não sei se era preto, se era branco. Cara, mas voou pelo para tudo quanto é lado, cara. Isso para mostrar só uma coisa para você. De que a atitude de Jesus foi sempre querer trazer as pessoas perto. Resolver o problema das pessoas. Mas aí o que aconteceu? Eles não quiseram. Porque não quiseram, a história deles foi totalmente diferente. Presta atenção. Um tempo de verbo teria sido tudo diferente. Talvez na sua experiência você estivesse pensando assim, lá para trás, se eu tivesse andado naquele caminho hoje, seria tudo diferente. E quando se diz tudo diferente, é porque você já não tem mais jeito de arrumar o que ficou para trás. É verdade ou não é? Mas eu coloco uma outra palavra que diz assim, tudo poderá ser diferente adiante. Quando eu digo isso, eu digo assim para todos nós que estamos aqui, eu digo o seguinte, que a sua história pode ser totalmente modificada. Se eu falasse assim, poderia ser diferente, eu diria, está todo mundo condenado. Mas quando eu digo assim, a sua história poderá ser diferente, eu digo para você o seguinte, há esperança. Nesse sentido, presta atenção. Tudo o esforço da pregação da palavra é não tirar de foco que o inferno é uma verdade. Que os indoutos, nécios, inconstantes dizem que não é. Mas a palavra de Deus diz que é. E nesse sentido, presta atenção. Olha, não podemos deixar de perder isso de mente. Só há 2 alternativas. Ou é céu ou é inferno. Não há situação intermediária. Não há retorno para cá e não há sacrifício purgatório para você resolver o teu problema do que você fez aqui. É aqui e é agora. Não há outra alternativa para que você possa imaginar e seguir. Essa história é a história da sua vida e nestas palavras eu digo para você, veja lá o que você vai fazer com a sua vida. Eu estava hoje cedo falando lá no saguão do hotel e eu peguei o filho de um irmão, ele está aqui, mas ele está dormindo, eu posso falar. Eu falei para o filho do irmão, falei assim, cara, eu estou muito preocupado com você. Falei para ele, eu estou muito preocupado com você, porque você está fora. Ele disse assim, eu não estou. E eu disse, você está fora. E ele falou assim, mas eu não estou, eu creio. Eu falei assim, você está em comunhão com qual igreja? Não existe cristianismo isolado. Não existe essa história de Jesus em casa. Eu vou viver a minha vida cristã na minha casa. Não é verdade. A relação é da comunhão dos santos e da família de Deus. E aí falei com ele, daí até que convenci, ele falou, é mesmo, eu estou perdido. Eu falei, me dê aqui o seu nome, me dê aqui o seu telefone, porque eu vou azucrinar a sua orelha, rapaz. Eu vou ligar para você. E o objetivo principal é pôr esse rapaz no céu. E eu digo para vocês todos que estão aqui, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, o objetivo nosso é pôr vocês no céu. O objetivo nosso é que vocês vivam e vivam bem. Que vocês sejam os senhores da sua vida. Que não sejam senhores de dívidas. Que sejam sujeitos a dívidas.
casamentos totalmente desarticulados e desarrumados. O objetivo é vocês viverem bem e até muito, se o Senhor assim quiser. E que depois que vocês terminarem o assunto aqui, vocês sejam convocados para estar para sempre com o Senhor. Essa é a ideia. Você pode mudar essas duas frases. Se adiante você dizer assim, olha só, fica pensando assim, olha só, você ouvindo uma palavra dessa, eu digo assim para você, você tem que mudar a sua vida. Olha só, eu estou dizendo assim, você tem que mudar a sua vida. Do jeito que está, você está ferrado. Eu digo assim, do jeito que você está, você está ferrado. Você está doente e o problema teu vai causar você danos irreversíveis para a sua vida. Eu chego e digo assim para a pessoa. Na mesma sinceridade, eu digo assim para essa pessoa e para todos vocês que estão aqui, a esperança. Eu não queria que depois de você ouvir uma palavra dessa, não gostaria de ouvir, o problema é seu. O problema é seu. Eu não gostaria que adiante, daqui uns... Quantos anos, Lucas? Daqui 5 anos. Quando tudo que eu acabei de dizer isso ocorrer na sua vida, e você vê o seu lar... Olha só o que eu estou falando. Ver o seu lar destruído. E aí você diz, não vai destruir? Você acha de que, se você não tiver uma base sólida, que é o Senhor rocha, você acha que o seu casamento vai adiante? Escuta, inteligente. Você acha que se o Senhor não for o Senhor Jesus não for o Senhor da sua casa, você acha que o seu casamento não vai acabar? Olha que louco isso, cara. Eu estou dizendo nesta noite que se a base da sua relação não for o Senhor Jesus, o seu casamento, mais dia, menos dia, vai se acabar. Você não acredita? Você vai pagar para ver? Daí, daqui a 5 anos, você vai lembrar dessa pregação e vai dizer assim, a minha história poderia ser diferente. Eu não posso chamar você de burro, mas eu tenho um ódio do você, cara. Caramba, mas você é demais de estúpido, caramba. Jesus veio para morreu por você, para que você tenha relações constantes, duradouras. Aí você não quer. Você acha que está certo os outros e que a palavra não está certo. Eu estou falando neste dia, 20 hoje? 20 de setembro de 2015. Eu estou dizendo para você que se você não tiver uma aliança com o Senhor, eu estou afirmando, eu não estou supondo, eu estou afirmando que o seu casamento vai acabar. Aí você fala, você, como é que fala? Você, não é profetisa, não, está onde fala assim, o cara que está agorando tudo mesmo. Está agorando, não estou não, isso é o caminho normal. Rapaz, presta atenção, eu sou engenheiro, trabalho com fundação, eu sou engenheiro. Rapaz, se você não faz a coisa ordenada na base, mais dia ou menos dia, está feita a desordem. Começa a aparecer infiltração, aí começa a aparecer trinca, aquela coisa toda. Olha, é linear, é equação de primeiro grau, é simples de tudo. Não vai durar, rapaz. E aí, daqui a 5 anos você vai falar assim, a minha história poderia ter sido diferente se eu tivesse ouvido naquele dia 20 de setembro, se eu tivesse tomado providência, a minha história seria outra. E aí eu pergunto para você, você insiste e quer? Eu digo para você, o que eu posso fazer? Pensa bem, o que o Senhor não pode fazer? Ele deu todo o remédio, você não assumiu. Não deu certo e vai, presta atenção. E quem que paga o preço disso, da separação? Rapaz, eu tenho dificuldade mesmo, eu tenho vontade de pegar, arrancar cabelo dos caras. Quem vai pagar são os filhos. Quem vai pagar essa conta da irresponsabilidade dos pais são os filhos.
Os filhos é que não vão ter o companheiro que é sempre presente, um amigo sempre chegado, um cara que luta por eles, um cara que dá a vida por eles. Não, não vai ter, não. Se tiver, vai ter um padrasto. Mas filho, não é igual, não. É claro que tem pessoas adotadas que são iguais. Eu tenho um adotado, e é mesmo quanto os outros. Eu faço questão de que isso foi a vida toda. A educação, os direitos ou os benefícios que todos os meus filhos tiveram de sangue, também foi dado àquele que foi adotado. Quem vai pagar a conta é as crianças. Mas não é possível, eu tenho que chutar isso aqui. Lar destruído. Casamentos ruídos. Outra coisa, só uma coisinha, escute. Se o Senhor não for a base da sua palavra, você fique sabendo que tem pessoas dando em cima do seu marido. E fique sabendo você que tem pessoas dando em cima da sua mulher. Eu estou mentindo? Eu estou exagerando? Presta atenção. Presta atenção. Se o seu marido e a sua mulher não estiverem baseados, estruturados, fundados na rocha, vai ruir. Pegou. Eu não acredito em mulher fiel, não acredito em homem fiel, que não conheça o Senhor. Mais dia, menos dia, o vento vai daqui, vai de lá. Só é fiel quem tem o Espírito de Deus na vida dele. Quem não tem, portanto, presta atenção. Se tem algum casal aqui que não tem o Espírito de Deus ainda, a sua história pode ser diferente. E eu digo para você o seguinte, que você está muito próximo de uma ruptura, de uma situação de destruição. Você deve ser, no mínimo, sensato. Você deve ser responsável. Em primeiro lugar, presta atenção, os benefícios com a sua vida. Porque se você não fizer conforme o Senhor tem mandado, você está fora. Depois, com a sua esposa e depois com os seus filhos. Eu digo para vocês, se você concorda ou não, o problema é teu, mas eu digo para você o seguinte, todos quantos estamos aqui, somos fiéis porque o Senhor vive em nós. Não adulteramos porque o Senhor vive em nós. Não mentimos porque o Senhor vive em nós. Não roubamos porque o Senhor vive em nós. Se Ele não vivesse em nós, nós roubaríamos, mataríamos, mentiríamos, enganaríamos e faríamos todos, porque isto é obra da carne, isto é concernente próprio de todo homem que ainda não se encontrou com o Senhor. E tudo isso para dizer para você o seguinte, se você é responsável, a sua história pode mudar. Que daqui a 5 anos, 3 anos, que você, lembrando dessa pregação, você não se lamente e diga assim, a minha história poderia ter sido diferente. E eu digo hoje, antes dos dias futuros, eu posso afirmar para você que a sua história pode ser diferente. Se você se unir ao Senhor, se você for um com o Senhor, se você tiver uma aliança com o Senhor, e você rejeitar todas as coisas que o mundo te oferece, eu digo para você o seguinte, que o teu futuro é um futuro brilhante, glorioso. Você vai viver seus dias de uma maneira totalmente diferente. Você, homem e mulher, vai ser pessoas honradas. E quando você terminar os seus dias, você estará para sempre com o Senhor na glória. É este o propósito de toda a pregação da palavra. Aí você pode dizer assim, não, isso não me interessa e eu não concordo muito com isso. É direito teu. Mas não se esqueça, 20 de setembro de 2015. Hoje eu digo, a sua história pode ser diferente. Se você não for diferente, daqui a 5 anos, você vai dizer assim, se eu tivesse ouvido aquela palavra daquele analfabeto, daquele ignorante, daquele feio, daquele careca eu não sou ainda, daquele barbudo, se tivesse ouvido, a minha história teria sido diferente. A escolha de ser diferente está na sua mão, se você levar a sério as coisas de Deus. Meu Deus do céu! Tudo pelo Evangelho, tudo por aquilo que Deus fez. Reflita, pensa bem na sua vida.
O resultado é para você. Pregação na palavra é onde o momento que as pessoas recebem o Espírito. Pela milésima vez, falo de novo, reitero, eu não preciso de um tostão do que é seu. Nem nada, absolutamente nada. Falamos e pregamos porque o perigo é iminente. E se você não abrir seus olhos, você vai pagar um tributo caríssimo por isso, cara. Tudo por amor, tudo pode mudar. A sua história pode ser diferente. Amém, rapaziada? Pense nisso.